Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X falando com vocês. Bom, galera, a temática que eu mais me concentro aqui no canal é política, mas eu falo muito de conspirações, como vocês podem ver. E eu divido muito a minha atenção com esse mundo militar, o mundo das conspirações ocultas. Eu gosto muito da política, porque a política está muito envolvida em nosso cotidiano, principalmente nesses últimos dias. O povo está se politizando, isso é bom, tá tomando consciência do que está acontecendo, está começando a despertar. E o cara que curte esse mundo aí, e como eu disse, vai pro lado da conspiração também, porque tem tudo a ver, política e conspiração, ele acaba ficando meio paranoico. E você divide sua atenção em vários assuntos diferentes relacionados à conspiração. Tempo atrás eu fiz um vídeo, falei pra vocês do que eu achava de uma invasão extraterrestre, que poderia ser usada como uma falsa bandeira. No mundo da conspiração isso é uma estratégia muito utilizada. Mas eu fiquei vendo algumas declarações recentes aí, cara, e alguns acontecimentos, alguns fatos que ocorrem meio que parece que é desconexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se você junta e olha de cima, olha de fora, com a visão crítica do conspirador, você começa a ver que tem alguma coisa errada. Mano. Então talvez uma invasão extraterrestre não seja exatamente uma falsa bandeira, cara. Eu vou falar por que eu estou dizendo isso. E você não é obrigado a curtir esse vídeo aí não, se você só curte política e tal. Tem outros aí pra você estar viajando no canal, beleza? Aqui é o Cidadão X. Bom, galera, no atual momento militar do mundo, onde está tudo muito tenso, tem aqueles rumores de guerra, preparação, a mídia trabalhando sua mente, você querendo que aconteça alguma coisa, porque você não vivenciou a guerra, você da sua geração não vivenciou como que é esse caos aí. Talvez alguém esteja ansioso para ver o mundo pegar fogo, as bombas atômicas explodindo e tal, ver a Rússia batendo nos Estados Unidos, ou tem gente que odeia comunista, quer ver os Estados Unidos batendo na Rússia, na China, estourando a Coreia. Tem gente que fica torcendo para isso. Eu gosto do mundo militar, mas eu sei a desgraça que vira o mundo depois. Principalmente porque não vai ter YouTube ou Facebook na era da guerra mundial, se é isso que você está pensando, tá? Esquece. Mas, cara, fico pensando, no atual momento, onde tem esse negócio de movimentação de tropas, reposicionamento estratégico, algumas tecnologias sendo desenvolvidas. Cara, tem que pensar muito, porque a estratégia é essencial no mundo militar. E às vezes, algumas coisas que você faz, como alguns exercícios militares, algumas manobras militares também, algumas falas são bem interpretadas ou mal interpretadas. Alguma coisa que você faz nesse mundo aí, desse âmbito militar, onde está tudo muito tenso, podem ser interpretadas por algum possível inimigo seu como um sinal de perigo, um sinal de alerta. Então você não pode fazer na cara de pau, posicionar um sistema antimísseis aqui, colocar um monte de tanques na fronteira ali, concentrar suas tropas e tal. Cara, todo mundo fica de olho nisso. Todo mundo está de olho em tudo, o tempo todo. Então o pessoal vai achar estranho. Então é justificável você simular que está se preparando para uma guerra. E nisso você vai fazendo as suas coisas ali. Mas você já parou para pensar sobre o verdadeiro inimigo? E se de repente, como eu falei, o inimigo ainda não se revelou? O verdadeiro inimigo ainda não se colocou à mostra, não se posicionou a sua visão ainda. Mas na visão dos militares aí, talvez já estejam bem colocados. Já parou para pensar nisso aí, cara? Olha, há muitos anos aí que muita gente fala sobre uma possível invasão extraterrestre. Principalmente a mídia de entretenimento. Se você pegar filmes, pega séries de TV, você pega games, todo mundo já fez, ou pelo menos já pensou em criar o cenário apocalíptico e simular uma invasão extraterrestre. Em geral, no cinema, nos games, a gente acaba vencendo no final, somos os heróis, a gente supera os obstáculos e tal. Cara, mas eu não vejo desse jeito, mano? Principalmente porque se você parar pra pensar que uma civilização extraterrestre tem tecnologia suficiente para abordar o nosso mundo como uma ameaça, os caras são muito superiores, principalmente tecnologicamente, cara.
Então não vai ser tão fácil uma guerra assim, tão simples como aparece no cinema ou no videogame, não. Outra coisa que eu vejo na mídia de entretenimento é que muitas vezes eles passam uma dica, né, de como você deve se preparar, do que pode acontecer, o que você não está vendo. Fica aquela mensagem subliminar no ar. Né? Então eu fico prestando atenção nessas coisas aí, né? E por prestar atenção nesse tipo de coisa, já faz algum tempo que eu me concentro ali, né, em pescar notícias exatas ali, né, rumores, fofocas, uma bobagem, um meme na internet, né, alguma notícia que mereça algum tipo de destaque. Eu fico ali selecionando o que tem validade, o que não tem, o que é importante, o que não é. O que parece não ser importante, mas às vezes é uma dica para você do que você deve realmente pesquisar. E eu notei que nesses últimos 2 anos, de 2015 para cá, se concentrou muito nesse tema invasão extraterrestre. Talvez você tenha notado pelo cinema, mas o cinema vem esporadicamente colocando esse assunto. Mas mais agora eles colocaram mais filmes, mais seriados baseados nisso. Tem muito seriado e filme que é baseado no cenário apocalíptico do mundo, de uma invasão, um inimigo superior, a raça humana sendo exterminada, como seria o recomeço, como seria pra gente sobreviver. Eu entendo muito isso como dica, cara. E como eu disse pra você, nesses últimos 2 anos, além do próprio cinema, da televisão, muita gente começou a falar sobre o assunto. O assunto invasão extraterrestre. Então ficou se concentrando, né? Ficou tomando um potencial maior o assunto. E aí vai chamando a atenção de quem já está acompanhando há algum tempo. Quem já vive nesse mundo da conspiração aí já. De repente os caras começam a falar só sobre invasão. É coisa que eu escutava desde 2012 e tal. Agora em 2015, 2016, 2017, um monte de gente falando. Enquanto é aquelas pessoas que não merecem credibilidade, você deixa pra lá, você nem liga. Não, isso é bobagem, é um idiota falando e tal. É um conspirador paranoico. Mas quando você percebe que tem, por exemplo, um ex-diretor da NASA falando sobre invasão, o maior cientista vivo da Terra, o Stephen Hawking, você pega o presidente da Rússia, o Putin, falando de invasão extraterrestre, tem alguma coisa esquisita, você não acha? É como eu disse pra você, cara, a gente fica na esperança, ou pelo menos quer acreditar, que talvez seja uma falsa bandeira, né, para implantar a nova ordem mundial, coisas do tipo. Só que presta atenção em alguns fatos ocorridos aí um pouco de tempo atrás aí, e que vem se acelerando nesses últimos tempos. Os Estados Unidos têm um projeto chamado Guerra nas Estrelas, que é monitorar no espaço possíveis acontecimentos militares, inclusive de fora do nosso planeta. Para que o cara vai gastar dinheiro com isso? Você percebe que não faz muito sentido? Pois é, né? Os Estados Unidos têm um orçamento negro. Se você não sabe e tal, é um orçamento destinado a projetos obscuros como esse aí. E é muito dinheiro que entra ali dentro. Estranho? Bom, pode ser. Os Estados Unidos também estava planejando colocar um escudo antimísseis pelo mundo. Porra, beleza. É questão de estratégia militar, né? Porque a Rússia pode atacar, a China pode atacar, então eles querem se defender. Mas sei lá, cara, de repente o cara se concentra nesse projeto, gasta muito dinheiro, tá ali implantando, né, no Oriente Médio, na Europa, na Ásia, no próprio continente americano, preocupado com possível, né, avanço pelo ar e tal, pelo espaço, mísseis intercontinentais, um ataque em larga escala. Os americanos são paranoicos com a área militar, mas sei lá, cara, esse assunto em si. Você pega o Pentágono tem cartilhas para ensinar você a lidar com um cenário apocalíptico. Por exemplo, como uma simulação de um apocalipse zumbi. O Pentágono tem uma cartilha de como que você deve se portar, né, num apocalipse zumbi. Eles dizem que você substitui o zumbi por qualquer tipo de invasor superior ou que esteja exterminando a humanidade. Então você pode colocar até ETs na figura do zumbi ali também. E aí eu começo a ficar, cartilha, Pentágono, NASA. Por que NASA? Porque tem um ex-diretor da NASA, se não me engano o nome dele acho que é Charles Bolden, alguma coisa do tipo assim, né, ex-astronauta, muitas horas de espaço e tal. Ele falou que ele acredita numa invasão extraterrestre até o ano de 2025. Ele não falou que isso é uma possibilidade, ele falou que isso é um fato. Cara, é um ex-diretor da NASA. Conspirador, ele é louco, tá só alarmando. Cara, é um ex-diretor da NASA, o cara sabe do que tá falando. Então você não quer dar valor na palavra do ex-diretor da NASA? O Stephen Hawking, como eu disse para vocês, já tinha falado sobre isso. Que a gente não deve ficar caçando assunto lá fora do nosso planeta, porque uma hora alguém vai encontrar. Foi mais ou menos isso que o ex-diretor da NASA falou.
Nós, seres humanos, já temos exercido várias atividades no espaço que possivelmente tenham chamado a atenção de algumas das milhares de civilizações que tem no universo. Né? E algumas delas podem ser hostis, cara. Tem aquele negócio que já tem civilizações implantadas aqui na Terra, tá? Eu acredito muito nisso também, mas isso já parte por outro plano, tem os reptilianos, Anunnaki, já viram um bagulho muito louco, isso aí eu falo em outro vídeo com vocês. Mas quando o diretor da NASA fica preocupado com isso, Stephen Hawking já alertou a gente disso, e aí eu vejo a China com projetos, né, ligando ao espaço sideral, projetos ocultos, né, em paralelo ali que os Estados Unidos sempre fez com a NASA, né, que encabeça tudo fora do planeta, e a China também está fazendo alguma coisa do tipo, aliada à Rússia. E a Rússia, cara? Presta atenção no movimento russo, mano. Olha, o Putin já alertou um tempo atrás o Obama, né, sobre uma possível invasão extraterrestre. Ninguém deu valor, ninguém falou nada. Ah, isso é bobagem, ninguém prestar atenção nessa porra aí. Daqui a pouco o Putin mandou o ministro seu avisar para o ministro, né, de Relações Exteriores, ou vice-presidente americano agora, não sei, que existe a possibilidade de uma invasão extraterrestre agora em setembro de 2017. Pá, bobagem, loucura. Peraí, os russos estão concentrando suas tropas em suas fronteiras, posicionando o seu sistema de defesa aéreo, que é o mais avançado do mundo, um sistema que ele falou que pode até mesmo enfrentar possíveis atividades hostis de possíveis inimigos extraterrestres. Olha que bagulho muito louco, que é o S-400 e outros sistemas que eles têm lá. E eles estão se apegando muito nisso, posicionando muito isso ali no Oriente Médio, né, posicionando ali na parte da Ásia, na própria concentração do plano da Rússia. Estão preparados para uma atividade militar muito concentrada e muito em breve. Eles estão soltando as suas tropas, se posicionando estrategicamente. Chama a atenção dos Estados Unidos, chama a atenção da China, chama a atenção do Japão, chama a atenção de todo mundo que é preocupado com os russos muito louco. Mas os russos vêm alertando o resto do mundo de uma possível, né, um possível conflito com um inimigo superior. Aí eu me lembro que o presidente dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, se não me engano, Ronald Reagan, acho que foi esse cara aí, ele falou que após o término da Segunda Guerra e não sei o quê, eu não tenho certeza se foi ele, mas ele também falou uma coisa parecida, que o possível próximo inimigo da humanidade não vai ser um conflito entre nações. A gente vai ter um inimigo em comum. O mundo, o planeta, né, o ser humano vai ter um inimigo em comum. Que inimigo em comum se não for o próprio ser humano? Do que ele estava falando? Deus falava, cara. Deus não, né? Jesus, ou alguém comentou na Bíblia em algum lugar lá, que na casa de meu pai há várias moradas. E muita gente interpretou isso como a gente não está só no universo. Existem outras civilizações. E aí você pega de novo o cinema, civilizações hostis, querendo explorar o planeta, exterminar a raça humana para dominar. E aí tem a teoria da conspiração Orion, os Anunnaki, os reptilianos infiltrados aqui já, Nibiru chegando, pode não estar chegando, isso é bobagem. Cara, sei lá, mano, eu começo a desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo, cara. E talvez não seja exatamente uma falsa bandeira, né? A gente tem que estar preparado, cara. Não, na verdade a gente não tem que estar preparado porque a gente não vai poder fazer nada, eu, você e tal. Mas sei lá, tem que começar a dar uma atenção maior para esses assuntos aí, do que ficar achando que é só bobagem, beleza? Eu pelo menos faço isso. Aqui é o Cidadão X. Valeu, hein?